Vai permanecer no palco conosco Daniel Rittner, que será o mediador do próximo painel, que tem o tema Os 5 anos do Marco Legal do Saneamento. Neste painel, vamos debater os impactos, os principais avanços e os resultados efetivos observados. Como painelistas, inicio convidando o diretor interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Ana Nazareno Marques. A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Marília Carvalho. O presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Fernando Passalho. O CEO da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Carlos Piani. E o CEO da GS Inima, Paulo Roberto de Oliveira. Retorno à condução dos trabalhos ao Daniel Rittner. Muito obrigado novamente. Vamos passar aqui agora para esse painel com uma representatividade tão grande aqui do setor privado, de quem decide, de quem está na mesa, de quem tem experiência, mas um olhar absolutamente relevante do regulador. Aqui tenho muita coisa para perguntar também, Igor. E um olhar socioambiental, tem muita coisa para a gente discutir, Marília, vamos chegar lá. Igor Nazareno, vou começar por você, porque nos interessa muito saber onde está situada a agenda regulatória do saneamento da ANA neste momento. Principalmente um ponto ali que diz respeito uma incerteza muito grande para todas as empresas, que é a implementação da tarifa social. Isso pode ser uma política pública maravilhosa, relevante, focalizada para quem realmente precisa e pode causar uma série de desequilíbrios. E entender um pouco melhor a implementação da Câmara de Arbitragem que vocês estão preparando. A Câmara vai funcionar efetivamente para uma mediação de conflitos entre os operadores e agências, governos? Como é que está a implementação desses dois pontos e da agenda regulatória como um todo? Obrigado, Daniel. Muito bom dia a todos e todas. Você sabe que o Vinícius falou que a gente começou devagarzinho e aí a gente pegou o jeito de fazer norma. Então, agora o pessoal já está dizendo, vai mais devagar, vai mais devagar. Mas a gente já publicou 12 normas de referência e até o final do ano a gente deve publicar outras 5 normas que são fundamentais. A norma de estruturação tarifária, que contém as diretrizes e os padrões para a tarifa social, inclusive. A norma de perda, contabilidade regulatória e indicadores de resíduos sólidos, a gente está abrindo consulta pública nessa semana, a diretoria colegiada já aprovou, e a gente vai ter a norma de perda, que é uma norma muito fundamental para o sistema, visto o nível de perda que a gente ainda mantém, que tem um número que a gente tem evoluído muito pouco nos últimos 5 anos. Então, são normas que estão por vir nesse ano, que são muito fundamentais para a sustentabilidade dos empreendimentos que estão sendo feitos, desses investimentos que estão sendo feitos e que impõem a todas as mais de 100 ERIs, mais de 100 reguladores infranacionais, um trabalho muito grande que a ANA tem se dedicado a aproximar das reguladoras, das associações, para fazer com que essas normas, de fato, haja a adesão às normas. A questão da tarifa social, a gente tomou muito cuidado desde o primeiro momento da publicação da lei. A ANA, junto com a MDS, fez 2 ou 3 webinários e tentando trazer como é que a gente poderia fazer com que isso fosse absorvido pelo setor de maneira eficiente, que, de fato, chegasse àqueles que precisam do benefício. E aí a gente não pode se afastar de um princípio fundamental que, para efetivar a tarifa social, é preciso que haja o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Se não adianta você conceder o benefício se daqui a algum tempo não fica
recursos para haver o investimento necessário e o alcance das metas que nós estabelecemos. Então, a nossa norma de estrutura tarifária estava em curso quando a publicação da Lei de Tarifa Social. A gente voltou atrás, fez uma segunda consulta pública para que todos soubessem o que nós pretendíamos fazer acerca de tarifa social. Isso ainda está em consulta pública, todos podem contribuir, mas o ideal é que isso tudo esteja até o final do ano com as regras estabelecidas e isso possa ser aplicado de maneira sustentável pelas entidades reguladoras. E essa é a grande dúvida, como aplicar de forma sustentável. Assim, a gente tem uma diretriz clara que é o reequilíbrio econômico-financeiro. A gente não vai poder se distanciar disso. Está na lei, isso é uma diretriz que a ANA tem insistido com todos. Né? Se a gente não fizer o reequilíbrio econômico-financeiro, porque há um impacto tarifário muito grande, é preciso pensar outras formas, como extensão de prazos contratuais, ou alguma outra forma do contrato que suavize custos, que seja capaz de recepcionar. Dá para imaginar um faseamento da implementação da tarifa social, principalmente em áreas de concessão em que você tem um grande contingente ali do universo de pagantes que seriam elegíveis para a tarifa? Porque o reequilíbrio fica uma coisa de doido. A nossa proposição na norma de estrutura está faseada. Está sendo implementada como manda o marco, que seja implementado de maneira gradual. Agora, mesmo quando eu digo que tem que ser implementado de maneira gradual, eu preciso observar os fluxos de caixa desses empreendimentos. Então, se eu pegar o que a gente identificou até agora, eu tenho menos benefícios concedidos do que o que efetivamente existem, porque são usos irregulares, são usos que não têm o cadastro ainda efetivado. Então, se eu pego a base do CAD única do BPC, é um número muito maior do que os benefícios concedidos. Então, a gente tem todo um trabalho de qualificação da base de dados para que a gente possa chegar na sustentabilidade disso, conceder efetivamente para quem tem direito, fazer o reequilíbrio econômico-financeiro e estender isso por todo o contrato, de forma que seja o impacto seja o menor possível, tanto para o usuário que tem a modicidade tarifária de uma maneira geral para custear com isso, como para o empreendedor que precisa fazer os investimentos. A gente tem ali à sua esquerda, Igor, um trio que está muito diretamente ligado à operação, mas justamente para deixá-los na sequência, eu vou trazer a Marília aqui para a nossa conversa. Impossível não fazer referência, Marília, ao fato de que o Congresso acabou de concluir a tramitação de uma lei geral do licenciamento ambiental, com 63 trechos vetados pelo presidente da República, um novo projeto de lei, uma nova medida provisória. Nessa confusão toda, onde ficou exatamente o saneamento básico? O saneamento terá dispensa de licenciamento para implementação de novas estações? Afinal de contas, se isso estava previsto no marco de 2020, por que a gente tem que discutir isso numa outra legislação de 2025, agora submetida a vetos e novas possibilidades de mudança? Como que é o licenciamento de uma nova estação de água ou de esgoto? Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui nessa mesa com vocês, cumprimentar minha amiga Cristiane Dias, parabenizar pela iniciativa desse evento. Bem, nós estamos acompanhando com muita expectativa o retorno ao Congresso, a discussão dos vetos, né? Na nossa avaliação, a Lei Geral de Licenciamento ela traz vários avanços na racionalização do licenciamento ambiental, até uma experiência que a gente já tem no estado de Minas Gerais. Grande parte dos empreendimentos de saneamento são licenciamento simplificados no nosso estado. A gente entende, de fato, que o modelo do licenciamento brasileiro, tal qual ele tem sido aplicado nos últimos anos, ele tem dificultado a implementação de alguns tipos de empreendimentos. E saneamento é absolutamente fundamental, né? O déficit que nós temos, seja especialmente tratamento de esgoto no país, o licenciamento ambiental precisa ter uma resposta rápida. Bem, e é muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas criam a expectativa que a dispensa de licenciamento significa não exigência das normas ambientais. Isso não é real, né? A gente precisa de ETs bem operadas, a gente sabe que isso ainda é um problema no nosso país. As tecnologias estão disponíveis, são utilizadas, mas muitas vezes as operações trazem impactos em relação aos efluentes que são gerados, especialmente em tratamento de esgoto. Eu e Fernando Passalho discutíamos há pouco tempo a questão do reuso, ele já está avançando como uma forma, inclusive, né, de reduzir os custos de tratamento terciário nas estações de tratamento de esgoto. Mas nós temos uma visão muito clara que
esses vetos que foram feitos pelo governo federal precisam ser rediscutidos na perspectiva da universalização do saneamento, né? Nós precisamos ter obras executadas de maneira ágil, considerando o prazo que a gente tem no marco de saneamento para a universalização no país. Quando você nos conta que em Minas já existe o licenciamento simplificado, ele funciona como a autodeclaração que estava prevista na legislação federal? Não, ele não funciona como autodeclaração. Em Minas, nós temos 3 categorias. O licenciamento simplificado, que é apenas um cadastro, que são para empreendimentos de pequeno porte. Esse não entra grande parte do setor de saneamento. E a gente tem o licenciamento simplificado em fase única, que exige um estudo mais simplificado, e não um estudo de impactos ambientais. Nós temos algumas atividades de saneamento, dependendo do porte, da estação de tratamento de esgoto e de água, que se enquadram nesse. E temos a possibilidade de licenciamento concomitante. É óbvio que o que está proposto hoje na Lei Geral de Licenciamento, ele avança um pouco mais no modelo que nós temos. Mas hoje nós temos prazos adequados já no licenciamento e saneamento, que tem permitido avançar na implantação desse tipo de empreendimento no nosso Estado. Vamos continuar em Minas Gerais, porque Minas é quase um país dentro de um país. Fernando, se a gente pegar a radiografia de Minas Gerais, a gente vê uma mistura. Municípios e regiões muito próximas da universalização e regiões mal atendidas pelos serviços de saneamento. E me lembro, no início da implementação do marco legal, com indicações de que, principalmente no norte de Minas Gerais, havia dificuldades de sustentabilidade dos investimentos pela estatal de conseguir universalizar até 2033. Como é que é o mapa, o desafio, qual que é o tamanho do desafio da universalização em Minas, considerando também que vocês se preparam para um processo de concessão em uma série de municípios ali na região do Vale do Aço, continua a parte estatal, tem esse bicho que a gente não entende muito bem, que é a federalização de alguns ativos, e aí, obviamente, a Copasa é sempre uma candidata a ser federalizada. Qual que é o tamanho do desafio para a universalização em Minas Gerais, que tem essas peculiaridades, essas características de um país dentro de um país? Bom, ótima pergunta. A gente tem vários, né? Minas Gerais é um estado assim, se você pegar um carro e dirigir por 3 horas, você vai achar de realidades da Suíça até ou acho que está falhando. Oi. Então, assim, é um estado muito heterogêneo e tudo isso dificulta um pouco a gente poder trabalhar o saneamento básico. A gente tem lá em Minas Gerais, por exemplo, o primeiro bloco de referência feito, que é o bloco do Jequitinhonha, inclusive, trabalho aí, das grandes entregas feitas pela secretária Marília. E nós temos hoje previsto para esse bloco justamente uma realização de uma PPP. Nós entendemos que, para poder correr atrás de todo um tempo em que houve ausência de um investimento efetivo nessa região, esse bloco nós devemos, ainda este ano, soltar o edital dele e temos boas perspectivas de poder fazer todo o avanço em CAPEX que a gente precisa fazer lá. E em CAPEX é outro desafio que a gente tem também, porque nós temos hoje, dizer que em 2019 a empresa tinha uma execução de CAPEX em todo o ano, de 12 meses, em 2019 foi 586 milhões, para ser mais exato. Este ano, 2024, nós tivemos 2,1 milhões, e para 2025, 2,5 bilhões, melhor dizendo, 2,1 bilhões em 2024 e 2,5 a previsão para 2025. 2026, 3,4. 27, 28 e 29, algo superior a 3,6 bilhões. Então, a capacidade de execução de CAPEX da empresa aumentou muito. Só para ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, nós executamos 550 milhões. Ou seja, nós executamos só no primeiro TRI 550 milhões, no segundo TRI 640,
E lembrem, em 2019, em um ano, a gente executou 580. Então, a capacidade de CAPEX aumentou muito e assim, nossa é achar fornecedor, achar gente para poder atender a essa alta demanda que o setor. Para pensar, o único setor que é obrigado a crescer por lei no Brasil é o setor do saneamento básico. Você não tem nenhuma outra lei, nenhum outro marco que obrigue um setor a ter estrada, a ter creche, a ter ensino, nada. Nenhum outro setor da economia tem uma lei com algo tão objetivo em termos de prazos e metas. Então, tudo isso faz o Brasil inteiro ter uma corrida muito grande por fornecedores, né? O setor de infra está extremamente demandado e isso tem também um impacto muito grande na nossa execução, nossa velocidade de execução de CAPEX. Óbvio que nós temos todas as ineficiências inerentes a uma estatal e nós estamos atualmente passando por um processo de privatização e esse processo de privatização, se der certo, o processo hoje está entre o governo discutindo suas ações junto ao parlamento, mas, independente disso, né, as agendas de geração de valor estão andando. E se a gente atingir esse status aí de empresa privada, que é o que eu espero, a gente vai ter condições de ter mais agilidade ainda com relação à CAPEX. Hoje, para a gente ter uma ideia, né, como eu falei, nós temos de 2024 até 2025 até 2029 uma demanda aí de 17 bilhões de reais em CAPEX. E isso tudo é que faz a grande diferença para a gente ter saído em 2020 de 58% de esgoto para 78%. Água, a gente já está desde 2023 com 99,6% de atendimento, o que nos deixa aí, pelo menos no que tange, né, a produção de água, estamos em dia. Com relação a essa questão que você falou, tudo indica que não existe parâmetro e nem muito menos interesse por parte da União numa eventual federalização. A gente caminha mesmo para uma operação de venda do controle acionário e, como eu disse, né, espero muito poder ser um associado aqui futuramente como uma empresa privada. Qual que é o horizonte disso, Fernando, pelos planos, pelo planejamento do governo do Estado? Isso se embaralha um pouco com o processo eleitoral de 2026? Um processo desse no ano pré-eleitoral é extremamente desafiador. Nós estamos hoje com uma discussão de PEC, porque em Minas Gerais existem algumas travas constitucionais para poder fazer esse processo, então a gente até outubro, vencer o aspecto da PEC, né, da nossa proposta de emenda constitucional mineira, e tudo indica que até outubro, a gente tem o go, não go com relação a esse assunto. Se até outubro tudo der certo, nós vamos um processo de venda meio que embaralhado nesse processo eleitoral. E, sinceramente, eu acho que o processo eleitoral já se... O país agora cada vez mais antecipa esses ciclos. Carlos, passando para você, e o Fernando nos deu algumas deixas aqui excelentes, porque acho que nenhum processo de privatização no saneamento ou de concessão teve um olhar tão atento dos investidores, do mercado, da própria imprensa, quanto o que aconteceu com a Sabesp neste mandato, né? Diante desse desafio que você tem, um investimento altíssimo, eu estou pensando, quando começou a discussão sobre privatização da Sabesp, a Selic estava em 10%, hoje está em 15%. Né? Você tem ali o que eu provocava o Luiz Antônio da CAESB e o Fernando acabou tangenciando um pouco, que de certa forma, essa discussão. Existe uma inflação do saneamento? Está mais caro? Tem dificuldade de achar fornecedor a um custo baixo? Você consegue entregar aquilo que foi prometido na privatização da Sabesp, que é uma antecipação
da universalização dos serviços, qual que é o tamanho do desafio para você entregar? Porque você vai me dizer que entrega, mas a que custo? Oi, boa tarde a todos. Sim, eu vou falar que a gente vai entregar. O valor estimado é em torno de 70 bilhões de reais, a valor de 2023. Há uma complexidade, né? Eu acho que, do ponto de vista de engenharia, o saneamento, comparativamente a outros setores, não são obras complexas. Eu acho que é o volume de obras que traz essa complexidade, né? Associado a isso ao custo de capital, o custo de capital está muito elevado, inflação mais 7, 30 anos, inviabiliza, na minha opinião. Só que o que está acontecendo, basicamente, é que a gente consegue, como a Manuela comentou, swapar isso para CDI, dado que os spreads de crédito estão muito baixos. E pegar essa pernada na volta, porque o Brasil não aguenta essa quantidade de juros durante esse prazo todo, né? Isso é conjuntural. Então, não me parece razoável inflação mais 7 e pouco durante 30 anos ser sustentável para nenhuma atividade, nem para o balanço do próprio governo, e tem estratégias que cada um está adotando para lidar com essa circunstância. De certa forma, isso está custando para a Sabesp em torno de 400 a 500 milhões de reais a mais por ano, essa taxa de juros, né? Tendo isso posto, a gente já contratou boa parte dessas obras. Eu cheguei pessoalmente no dia 1º de outubro, tenho 11 meses na Sabesp. Final de outubro, a gente contratou 15 bilhões de reais. O que o Fernando comentou, o que foi comentado aqui, realmente há um aquecimento do setor de infraestrutura de uma forma lato sensu, e o setor de saneamento ainda mais, dado que os fornecedores também sabem desses prazos, né? Então, é natural haver esse acirramento, essa dificuldade, mas o primeiro passo era contratar, o segundo é licenciar, então a quantidade de autorizações é hercúleo, né? Acho que a gente tem mais de 2, 3 mil licenciamentos, autorizações para obter. Fechamos o primeiro semestre, somos uma empresa de capital aberto, com investimento da ordem de 6 bilhões e meio de reais, pegando o trimestre só o segundo tri, 3,6, a gente está numa cadência de 14,5 bilhões de reais por ano. Então, o que nos dá confiança que a gente vai atender as metas propostas, que, no nosso caso, são anuais e cumulativas, né? A gente já prestou contas, as metas do ano de distribuição de água já foram batidas, todas as duas, no mercado formal e informal. Na parte de coleta de esgoto, já batemos na parte formal, estamos muito próximos de bater da aumento de cobertura da área informal, e de tratamento é uma meta mais complexa, que vai ficar para o final do 4º trimestre, mas estamos confiantes que vamos chegar lá em 2025, e 2026 é outro ano. Uma dúvida só para complementar, quando a gente ouvia aqui o Walter Baeri comentar como o BNDES tem estruturado os projetos, dizer que tem 9 aí numa fila de curto prazo, bom, a gente pensa que, bom, dos 9, certamente 8 o Rogério Tavares vai levar com a Egea, né? Mas é possível que pelo menos um ali a gente tenha Sabesp entrando? A Sabesp vai sair de São Paulo? Sair de São Paulo, eu digo, para se aventurar em outros cantos, não para deixar o Estado. Eu acho que é um processo natural, né? Eu diria que a nossa primeira atividade era diminuir o risco de execução. Como você mesmo colocou, muitos ficam preocupados que isso será possível, né? Então, acho que a primeira coisa que a nova administração buscou é reduzir esse risco de redução, para que a gente não multiplicasse os risco de execução com novas concessões. Eu acho que o resultado do segundo trimestre foi uma prova inequívoca que a gente está no caminho correto, que nos dá confiança que esse risco de execução ele está reduzindo, o que permite a gente olhar um pouco mais para fora. Então, eu diria que, ao longo do tempo, com certeza. Agora, essas coisas são oportunísticas e são casuísticas, mas, com certeza, a Sabesp vai crescer para fora das suas fronteiras no seu devido tempo. Ótima notícia. Paulo, queria te trazer para a conversa e primeiro revelar uma grata surpresa que eu tive com a vitória da GS Nima no leilão do Espírito Santo, porque é tão bacana quando a gente vê um novo entrante, um novo ator, alguém que
que começa ali a trilhar o seu caminho e diversifica, né, o mercado de saneamento, que é um mercado que tem também se concentrado muito. Então, queria que você colocasse um pouco, né, quem que é a GS Inima e qual que é o horizonte dela, mas que também que você trouxesse uma perspectiva aqui, como um novo entrante, né, se esses projetos que estão sendo modelados pelo BNDES ou por outros, acho que não foi o caso no Espírito Santo, se não me engano, o caso da CESAM não envolve BNDES, né? Me corrija se eu estiver enganado. Não, foi FGV. Os projetos têm chegado devidamente redondos para o investidor? Ou quando você entra e se dá conta, começa a aparecer ali um problema de perda de água ali, um outro fantasma, um esqueleto, um passivo ali? Isso acontece? Bom, primeiro, bom dia aí a todos. Eu queria aproveitar para parabenizar aí a nossa diretora executiva, Cristiane, por a organização desse evento aqui, que eu acho que é muito importante para a nossa Bicom, né? E o Rogério também, que está hoje na presidência do nosso Conselho de Administração, o apoio todo aí, porque eu acho que isso aqui, debater aqui, né? O que está sendo debatido hoje, durante todo o dia, aí, vai ser muito importante em prol do saneamento, que, graças aí, eu tenho o prazer de militar já há bastante tempo, né? E aí, começando aí pela sua início aí sobre GS Inima, a GS Inima não é tão nova entrante no setor, não, tá? Nós temos uma das primeiras concessões do Brasil, que é Ribeirão Preto, que foi no ano de 1995, a concessão do serviço de tratamento de esgoto de Ribeirão Preto, que foi junto com Limeira, foram as duas primeiras concessões privadas do país, né, na época, lá em 95, Limeira foi logo, acho que em junho, julho, e depois nós assinamos o contrato lá em setembro, né? Então, a gente veio aí, antes de ter marco, antes de ter qualquer regulamento, a gente estava aí já entrando, e eu tenho o prazer de ter entrado na Ambiente, que é a concessão de lá, no dia da assinatura do contrato, e estamos aí participando disso. A gente tem, sim, enfrentado, né, e aí, falando um pouquinho sobre os projetos, lá no caso do Espírito Santo, a modelagem lá foi da FGV, né, a FGV que fez a modelagem lá. A gente tem notado, a GS Inima, ela vem crescendo, né, no período sustentável. Depois a gente pensou muito em 2007, com a 1145, que a gente teria realmente oportunidade, né? Existia uma expectativa no setor privado como um todo, então, dos atores que estavam atuando naquela época, que a gente realmente iria ter uma expansão da nossa participação. E isso realmente só veio acontecer agora, em 2000, com essa regulamentação do marco, o trabalho todo. O que a gente tem notado, os trabalhos realmente hoje, tanto por algumas outras consultorias, pelo BNDES, realmente estão bem mais consistentes, entendeu? Ou seja, as informações nos dão realmente alguma segurança, mas não quer dizer que não encontremos algumas deficiências em informações, entendeu? Realmente, algumas informações que chegam através, já teve, vocês verem aí alguns exemplos, né, de alguns processos que, num primeiro momento, não teve interesse, voltou para a modelagem, e aí eu cito um projeto que também é no Espírito Santo, e que nós fomos vencedores, que é o projeto da implantação de água de reuso lá no Espírito Santo, né, que é um projeto que foi modelado num primeiro momento lá pela CESAM. Ele veio a público, né? A gente participou, a EGEA, que já está lá na região também, na época a gente discutiu, o projeto não estava realmente com consistência para a iniciativa privada investir, né? O governo, na época, insistiu, veio ao mercado e deu deserto. Então, o governo teve que reestudar o projeto lá da água de reuso de Vitória, né, para poder vir ao mercado de novo, e depois veio ao mercado, e a GS Inima foi a vencedora na Bolsa lá. Estamos já iniciando a implantação lá desse projeto de água de reuso. Então, ou seja, realmente precisamos ter
para a iniciativa privada, né, projetos realmente consistentes, mas, sem dúvida alguma, ainda temos que melhorar nessa parte aí da consistência das informações. Eu acho que isso também, talvez, não é muito... é a falta de ter o dado, porque quando o BNDES, algum outro órgão que vai fazer a modelagem da PPP ou da concessão, quer que seja, ele busca informação no poder concedente, né? E muitas vezes a gente encontra que realmente o poder concedente não tem a informação qualificada, não tem informação detalhada, porque talvez ao longo de todo o processo, né, que foi construído, ela não tinha essas informações disponíveis para passar. E talvez no tempo do prazo, né, mesmo com consultoria técnica que vai fazer, né, a parte técnica da modelagem, ela não consegue levantar 100% das informações. Então, isso realmente tem acontecido, mas eu acho que tem um avanço melhor, haja visto os últimos processos que veio ao mercado e todos eles tiveram sucesso. Quando o Paulo Roberto nos menciona esse estoque de problemas potenciais, porque os dados da realidade às vezes acabam não batendo com o que está prescrito ali nos estudos, imagino que isso é um fermento que vai acabar batendo muito ali num dos itens da agenda regulatória da ANA, que é a Câmara de Arbitragem e de Mediação que vocês estão criando. Queria te perguntar sobre isso, Igor, como que vai funcionar a Câmara, qual que é a implementação prevista dela, e se essa Câmara tende a funcionar de fato como uma instância prévia à judicialização, que acabe diminuindo efetivamente os conflitos em última instância, que se arrastam por longo tempo, que acabam indo para a esfera judicial. Como é que vocês vão implementar de fato? E até tenho muito interesse em saber como é que o setor privado está enxergando a possibilidade dessa Câmara de Arbitragem. A gente investiu nesse serviço com muito cuidado, né? Desde a construção dessas normas, da norma, para que todos tivessem clareza de que isso é um processo de composição para evitar um dos males do setor hoje, que é a judicialização. Mas, estando numa agência reguladora, é sempre bom a gente lembrar que a função do regulador é promover o equilíbrio entre as partes, para que haja sustentabilidade do investimento. Nosso pensamento desse processo está faseado em 3 momentos. Um momento em que a regulação técnica busca funcionar por meio da edição das normas. Um segundo momento, que é a mediação a mediação em si, que é o processo de composição, onde as partes aceitam discutir e debater um tema para ver se, ao final, eles chegam a uma composição. E um terceiro momento, ainda antes da judicialização, quando as duas partes concordam que a ANA faça o arbitramento de um reequilíbrio econômico-financeiro, eventualmente. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso é que essa instância que a ANA criou, ela serve para dirimir os conflitos de aplicação das normas de referência da ANA. Então, a gente tem um caso concreto já, que a gente está examinando a admissibilidade, que é o caso do Amapá, que é prévio ao marco, mas que a gente está calibrando isso que a gente colocou na nossa norma do processo. Todo o nosso papel regulatório tem como foco evitar a judicialização. E a gente sempre insiste que a segurança regulatória é maior do que a segurança jurídica, porque a segurança jurídica me garante que eu tenho direito a reequilíbrio econômico-financeiro. Mas se o processo regulatório, ao longo de 30 anos, não funcionar, é possível que eu tenha direito a reequilíbrio econômico-financeiro, como acontecia no passado, judicialize, eu só recebo ao final, e, quanto isso, o serviço fica sem ser prestado. Então, todos os mecanismos e processos regulatórios possíveis para evitar a judicialização estão colocados à disposição dos atores do setor de saneamento hoje. A gente conta com um apoio muito importante, que é um gargalo das agências reguladoras como um todo, que é o suporte da Procuradoria-Geral Federal. Esses processos serão conduzidos pelos nossos procuradores ou por algum servidor específico da ANA, mas com suporte jurídico muito forte, que a gente conseguiu montar na agência, uma procuradoria muito forte, para que a gente possa servir como uma alternativa de solução para o setor de saneamento. Eu queria voltar um pouco a um aspecto da Lei Geral do Licenciamento, que tinha um mecanismo muito interessante, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda,
que eram os prazos para que se desse licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Sempre vem uma pergunta, ora, os órgãos, pelo menos é o caso do IBAMA, queria saber a realidade de Minas Gerais, os órgãos estão relativamente desestruturados, com pouca gente, com poucos especialistas, com pouca capacidade de análise e de atendimento desses prazos. Como é que você consegue conciliar a demanda que tem chegado, não só de saneamento, mas também de saneamento, com a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente? Perfeito, Daniel. Bem, desde que o governador me pediu que assumisse a secretaria, nosso grande desafio era colocar o licenciamento no prazo do mundo de todos os setores. A gente tinha, como em outros estados, grandes passivos de licenciamento, prazos de análise absolutamente descolados da realidade. E a gente investiu muito em revisão normativa no estado de Minas Gerais, para tornar as normas mais objetivas. Fizemos um trabalho de gestão muito forte e também investimento em tecnologia de informação. E há 2 anos atrás, com uma parceria com o Ministério Público, a gente conseguiu estruturar um apoio de uma entidade do terceiro setor, que é o Comunitas, uma instituição de São Paulo, que hoje nos apoia na conclusão do passivo do licenciamento. Em 2019, a gente tinha 3.900 processos de licenciamento em passivo, ou seja, fora do prazo legal de análise. Nós temos 260, com a previsão de concluir o passivo no ano que vem. Todos os que entram no estado de Minas Gerais de 2024 para frente são todos analisados dentro do prazo legal de análise. E o prazo legal de análise máximo são aqueles processos instruídos com estudo de impacto ambiental. O que a Lei Geral de Licenciamento traz é esse prazo de já incluído, que é um grande desafio atualmente no licenciamento, a anuência dos órgãos intervenientes. Esse é um problema hoje, para nós que conseguimos, de alguma forma, dar um outro ritmo, dinâmica ao licenciamento ambiental de Minas Gerais. E espera que esse seja um ponto que o veto caia, o prazo, porque, de fato, isso é muito importante. Hoje, inclusive, nós publicamos um decreto no estado de Minas Gerais. Oi? Nós estamos com uma das principais obras de investimento no nosso estado hoje parada por falta de anuência de órgãos intervenientes do governo federal, que é o Rodanel Metropolitano, um grande investimento no nosso estado. E, obviamente, a gente tem preocupação que isso se desdobre também em outros. E só para complementar um pouco do que o Fernando trouxe, a gente tem uma oportunidade grande no saneamento, além do que a Copasa tem feito. No Acordo de Mariana, são 7 bi de investimento previstos para o saneamento na Bacia do Rio Doce. E já em execução, no Acordo de Brumadinho, em decorrência dos 2 desastres ambientais, 1,4 bi. Então, obviamente, isso demandará do órgão ambiental também um processo de celeridade nos licenciamentos ambientais, que a gente se estruturou para, mas que a gente depende de outros órgãos intervenientes. Então, torço que esse seja um veto que o Congresso Nacional discuta com muito cuidado, para que a gente tenha um prazo posto. Existe algum risco de que os entes federativos, os estados em particular, comecem uma espécie de guerra ambiental entre eles em busca de relaxamento das normas com o novo marco federal, com o novo marco regulatório? Obviamente, depende do que vai sobrar de veto, depende do que ficar, mas existe essa perspectiva de que Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Sul comecem a competir entre si para quem tem menos burocracia ou relaxa as regras? Daniel, eu não acredito nessa perspectiva, mesmo porque, como eu disse na pergunta inicial, você dispensar licenciamento ou você racionalizar o licenciamento não significa a não exigência de critérios e padrões ambientais em todo tipo de empreendimento. Eu falo que a Lei Geral de Licenciamento, tem falado isso publicamente, infelizmente, ela é uma resposta da sociedade
ao modelo de licenciamento ambiental posto no Brasil. Eu sou engenheira civil de formação. Quando assumi a secretaria, falava para os empreendedores: eu quero que vocês venham aqui discutir comigo técnica para mitigação de impactos, e não qual que é a brecha na legislação ou na norma para viabilizar o seu licenciamento, porque isso não gera qualidade ambiental. E esse é o modelo brasileiro, infelizmente, hoje. O licenciamento virou um instrumento de conflito jurídico, onde ele deveria ser um instrumento técnico de avaliação e definição de medidas mitigadoras e aquelas que não se mitigam, compensatórias, para garantia de qualidade ambiental na operação do empreendimento. Então, assim, o nosso modelo de Minas já tem demonstrado, a gente racionalizou muito em relação a outros estados. A gente viveu um processo de aprendizagem, porque, num primeiro momento, nós fizemos uma autorização ambiental de funcionamento, ainda início dos anos 2000, depois fizemos a nova lei com licenciamento simplificado e estamos aprimorando esse processo. E aí, quando você fala de desestruturação dos órgãos ambientais, nós, no estado de Minas Gerais, estamos submetidos ao limite de responsabilidade fiscal e não conseguimos fazer concurso público. E a gente precisa modernizar a administração pública. Então, essa parceria com o terceiro setor no apoio à análise do licenciamento tem sido um exemplo muito interessante. E construído junto com o Ministério Público, porque o Ministério Público também entendeu que o pior dos mundos é o passivo do licenciamento. Além disso, nós estamos fazendo os primeiros testes com o uso de inteligência artificial para fazer um pré-parecer, e aí os nossos técnicos entram no detalhamento. Então, hoje nós temos tecnologias, a gente tem possibilidades de ampliar um olhar de administração pública mais moderna, sem perder a qualidade técnica do licenciamento. Fernando, o Carlos Piani, na intervenção dele, deu um depoimento muito contundente na linha de como o custo de capital mais alto impacta as contas de uma empresa que está fazendo investimentos muito pesados neste momento. Ele citou, salvo engano, Carlos, num custo adicional de 400, 500 milhões de reais por causa de um juro de 15% ao ano. Quando você transpõe para Minas esse desafio que é quase que igualmente tão desafiador em termos de CAPEX, como que você tem lidado com esse encarecimento do custo de capital? Qual que são as alternativas possíveis para diminuir o impacto disso? Bom, hoje a gente pode dizer que o nosso custo está dando certo. Hoje a gente tem um custo baixo, né, de, assim, vamos dizer, né, nada numa Selic a 15% é baixo, né, mas a gente está atento aí a outras formas de buscar esse dinheiro, né, esse dinheiro no mercado. Nós temos hoje, por exemplo, nós fizemos há mais ou menos 6 meses para cá, a gente lançou debêntures e nós conseguimos umas taxas boas nelas. E eu tenho visto que algumas empresas do setor têm feito bondes também. Eu acho que bondes pode ser uma boa. A hora é boa para isso. E eu estou pedindo lá que a nossa área financeira possa apresentar isso. Bom, até que quando a gente fala de saneamento básico, eu posso dizer que vários fundos verdes aí gostam e tentam colocar recursos para a gente. O que nos deixa muito afoitos é a questão de rede, né? Porque quando você pega um financiamento em dólar ou em euro, você está sujeito aí a essas questões que, no ano eleitoral, também o Brasil enfrenta, tradicionalmente, variações muito bruscas em termos cambiais. E isso, para a gente, é um fator que a gente tem que ficar atento. Agora, para a gente... Oi, agora melhorando. Tem sido interessante esse exercício, e eu vi aqui no painel anterior discutindo sobre debêntures incentivadas, né? Para a gente isso também a próxima que a gente lançar deverá ser, embora haja ainda muita burocracia para a gente colocar os projetos ainda em ponto de elegibilidade. Acho que é um ponto que a gente tem que achar um caminho do meio aí, porque hoje a grande dificuldade é que a gente consiga cadastrar esses projetos, e a burocracia em cima deles tem sido um grande desafio. Então, eu acho assim, hoje a empresa está pouquíssimo alavancada, tem crédito,
os fundamentos econômicos estão bons, e isso tem sido o nosso maior aliado para conseguir taxas boas. Temos ISE da B3, isso ajuda bastante. Então, eu vejo que esse custo ele existe, ele está aí, e quando a gente fala, né, de uma Selic 15%, qualquer custo se torna alto, está alto, o custo de oportunidade. Por isso que eu ainda acho que os bondes podem ser uma saída boa e que a gente no Brasil explora muito pouco ainda. Além disso, e aí eu passo para o Carlos Piani, a gente está no meio de uma discussão no Congresso Nacional da MP 1303, que acaba com a isenção de imposto de renda para a LCA, LCI e para as debêntures incentivadas de infraestrutura. Isso é um ponto de preocupação para a Sabesp? Acho que para o setor como um todo, né? O setor de infraestrutura ele é um setor mais seguro, ele tem menos risco, consequentemente o retorno é mais baixo, né? A relação de risco-retorno. Então, toda vez que o custo de capital sobe, isso fica mais apertado. Eu comecei minha carreira quando o custo da dívida era mais alto do que o custo de capital próprio. Essa era uma dificuldade tremenda de fazer investimentos, né? Então, eu acho que as atividades que têm custo de capital mais baixo é que sofrem inicialmente, né? Acho que no curto prazo, o problema é tudo se essas conjunturas virarem tendências de longo prazo. Aí é preocupante. Eu acredito que a vertente de infraestrutura para o Brasil é muito grande. Capital, como o Fernando colocou, capital estrangeiro, tem um problema do hedge da moeda, investimento, como a Manuela falou no painel anterior de equities, é a grande avenida. Hoje, o Brasil, para crescer, precisa investir em torno de 22% a 24% do PIB. Historicamente, a gente investe em torno de 18% do PIB e todos os entes públicos juntos são 3% do PIB. Então, quer dizer, a iniciativa privada ela tem um papel muito relevante nessa construção, seja na dívida, seja no capital próprio. Isso que você citou macula um pouquinho, né? O problema é se essa conjuntura de juro alto permanecer durante muito tempo, né? Acho que ela é superveniente, ela é mais relevante do que essa retirada. Agora, ela vai reduzir provavelmente preços de bids em alguns ativos, dependendo se essa crença desse aumento de capital, a perspectiva for de longo prazo. Carlos, já faz um ano que vocês chegaram à Sabesp, não? 11 meses, 1º de outubro. Estamos perto do aniversário. O que sempre enseja a possibilidade de fazer um primeiro balanço, e eu não tenho a ambição aqui de que você faça um longo balanço, mas nesses 11 meses, o que de melhor você encontrou na Sabesp, mas o que de mais desafiador você encontra? Porque a gente falou um pouco de custo de capital, mas a gente está falando aqui de todo o licenciamento ambiental, que é historicamente um drama para a infraestrutura como um todo. Que desafios que você está encontrando que você não esperava ou que você esperava num ritmo menos intenso do que você encontra de fato? Olha, nos dois extremos, a grande surpresa foi a qualidade técnica do corpo técnico da Sabesp. Sabesp é uma referência no setor de saneamento, como a própria Copasa. Então, eu acho que o acionista de referência se apoiou bastante no time que existia, né? Previamente. Então, executivos com décadas de experiência. A Sabesp é um monstro. A Sabesp é uma das 3 maiores empresas do mundo, dependendo da métrica que você pegue. Então, as experiências são muito ricas, muito profundas, na mais diversas áreas. Então, isso foi uma surpresa muito positiva. No outro extremo, eu acho que foi a competição da cadeia de suprimento. São Paulo está passando por um boom de investimentos. Hoje tem em torno de 360 bilhões de reais contratados em projetos de infraestrutura. E isso está gerando uma competição por recursos. Empreiteiras, equipamentos, maquinários, né? Então, quando como o Fernando colocou, a gente tem metas objetivas, e no nosso caso foi antecipada a meta de universalização em 4 anos, a gente vai bater em 2029 e não em 2040, isso bota mais pressão ainda, né? Então, acho que essa foi a surpresa negativa. Está dando trabalho, mas a gente vai chegar lá. E aproveitando essa deixa, Paulo Roberto, o que está, pelas sondagens de mercado, pelo que você vê, o que está mais difícil e mais caro achar no mercado hoje
de saneamento? O que está mais caro contratar? O que está mais desafiador? Como é que vocês têm conseguido driblar esse desafio que se impõe? Olha, o que a gente nota é o seguinte, realmente é a parte de obras, de execução de obras, entendeu? A parte de empreiteiros, isso você talvez, o que acontece? A gente faz um bid, faz um orçamento talvez com equipe própria, né, pensando que aqui você vai contratar aquela obra do determinado valor, e a hora que você vai para o mercado, realmente por esse boom, igual o Carlos falou aqui hoje no estado de São Paulo, a gente atua muito também dentro do estado de São Paulo, a gente encontra aí dificuldades e tem que ficar negociando, ou talvez você ficar fazendo a mágica, né? Se eu vou contratar essa obra aqui mais cara, eu vou ter que ver aonde que eu vou cortar para você manter o mesmo equilíbrio ali, né? A rentabilidade do projeto. Porque o acionista não quer saber dos desafios que você tem, né? Ele quer saber o que mantém aquele retorno. Quando a gente manda uma proposta de investimento para o acionista e ele aprova, ele quer que aquilo aconteça, né? Então, hoje, a gente nota nessa parte realmente aí de execução das obras civis, né? Uma série, assim, aumento de coisa. Agora, da minha visão, eu acho que hoje o ponto crítico, né, dentro do que a gente encontra na GS Nima é mão de obra para operação. Isso é que hoje o mercado está escasso. Há como se diz aí, né? Eu roubo de um outro, o outro vem e rouba de mim. Eu acho que mão de obra qualificada na área de operação, pelo menos, é o grande desafio que nós temos, entendeu? Porque quando você empreiteiro, você encontra, né? Igual o Decaésio falou, ele lançou uma licitação e teve empreiteiro do Brasil inteiro disputando a licitação aqui dele, né? Então, acho que empreiteiro, gente para executar, eu acho que fornecedor também de equipamento, a nossa indústria está bastante desenvolvida, a gente não tem tido muita dificuldade, né? Aí você tem que negociar preço, mas eu acho que fornecedor tem no mercado. O grande desafio que eu vejo, pelo menos na visão da GS Nima, que a gente tem tido isso aí, é a mão de obra para você operar essa tanto de concessões, né, e de PPPs que vieram aí no mercado ultimamente, né? O tanto de que veio aí, e você precisa ter patrimônio, capital humano, gente especializada para poder operar, né, essas concessões. Um exemplo, nós aí, né, isso foi parte de um planejamento que a gente apresentou para o acionista, né, de realmente entrar, né, nessas concessões maiores, né? A gente vinha crescendo aí sustentável, mas uma a uma, e a gente participou do leilão da Sanepar, lá dos 3 lotes, a gente não teve sucesso, mas aí a gente veio esse da Cesan agora, e aí a gente realmente conseguiu o objetivo e temos preparado para isso. E a gente tem que realmente saber, lá na Cesan agora são 35 municípios, né? A gente está aí na fase de constituição da SPE para assinar o contrato, e a gente tem uma previsão no primeiro ano para atender o operacionamento fora terceirizado, da própria SPE, 250 funcionários. É essa que é o desafio hoje que eu vejo da nossa parte, né? Acho que deve ter outras empresas também, né, que está assim, achar essa mão de obra qualificada, porque mão de obra você acha, o cara vai lá, tudo tal, mas com 1, 2 meses depois ele já não serve, não se qualificou, você tem que substituir, ou ele próprio não aguenta a pressão. E a prioridade hoje é 100% o contrato do Espírito Santo, da Cesan, ou a GS Nima também tem apetite para pensar num processo ali em Pernambuco, em Goiás, em Rondônia? Não, isso foi uma tomada de decisão junto com o acionista, né, com a nossa CEO lá na matriz, na Espanha. Temos apetite, estamos acompanhando Pernambuco, agora saiu Goiás aí em consulta pública, né? Estamos na expectativa também aí, a própria CAGES do Ceará também tem alguns projetos que estão para vir ao mercado, e a GS Nima está estruturada e está acompanhando todos esses movimentos, entendeu? Temos projetos de crescer
a partir dessa que nós ganhamos no Espírito Santo. Igor, só para a gente arrematar aqui esse painel em que a gente ouviu tanto aqui o setor privado, as agências estaduais e intermunicipais estão fiscalizando os contratos e evoluindo conforme o imaginado 5 anos atrás, no início do marco legal, e te pergunto, a implementação por parte dessas agências das normas de referência da ANA está contento? Olha, eu preciso considerar que são 107 agências conhecidas que apresentaram dados para a ANA, só 70 agências. A primeira aferição desse número, Daniel, a gente vai ter esse ano com uma comprovação de 5 normas. Esse ano, as entidades infranacionais de regulação têm que comprovar 5 normas para a ANA. A gente prorrogou agora até o dia 9 de setembro. E a gente vai aferir um pouco melhor o cumprimento dessas normas, e aí a gente poder fazer a efetiva gerência de expectativa em relação aos benefícios eventuais que as normas da ANA possam ter trazido para o setor, porque a gente vai verificar a quantidade de municípios que estão regularizados, os reguladores conseguiram efetivamente fazer o seu papel de regulador. A nossa sensação, de uma forma geral, pelo preenchimento do cadastro, é que há poucas agências reguladoras em condições, ou que reúne mandato fixo, que reúne corpo técnico especializado para acompanhar a complexidade de uma concessão, de um contrato, ou efetivamente de ter capacidade de fiscalizar o campo e fiscalizar a efetiva distribuição do serviço de água ou do esgotamento sanitário. Então, a gente tem feito um esforço muito grande, primeiro, para formar profissionais para esse setor. De 2020 para cá, o nosso programa de formação de mestres profissionais, o nosso Profiágua, já habilitou 150 profissionais para atuar no setor de saneamento, com áreas voltadas direto para o setor de saneamento, e a gente deu cursos para mais de 35 mil pessoas ao longo desses 5 anos, cursos de curta duração, inclusive de regulação. Mas a nossa expectativa em relação a isso é que a gente não deva ter mais que 20 agências em condições ou com os requisitos que a nossa norma de referência de governança das agências reguladoras tenham para fazer frente aos desafios impostos ao acréscimo de participação do setor privado, ao acréscimo do número de leilões e concorrências que tem acontecido e a própria efetivação da prestação de serviço, como disposto no marco. Igor Nazareno, diretor da ANA, muitíssimo obrigado pela sua presença. Paulo Roberto de Oliveira, presidente da GS Nima, muitíssimo obrigado. Carlos Piani, CEO da Sabesp, Fernando Passalho, presidente da Copasa, Marília Carvalho, secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação enorme estar do lado de gente tão boa que faz o saneamento e muito orgulhoso de fazer parte desse primeiro Conexões da ABCom. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima.